Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com um batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. A questão é, cada pessoa responde pelos seus atos, na proporção da sua ação. Moraes mostra vídeos com cenas violentas do 8 de janeiro em julgamento e afirma, não foi passeio no parque. Meu Deus do céu, Senhor, me abençoa, coloca as palavras certas na minha boca. É isso, mano. Volta, já fez sua oração? Vou fazer. Pra ver esse vídeo aqui tem que estar bem protegido, cara. E não adianta só estar bem protegido não, porque os caras estão vendo, mano. Eles estão falando assim, ó, só de você estar ironizando aí, pedindo uma bênção, teu nome já tá aqui, um X grandão, cara. E agora, mano, volta. Me ajuda. Agora é pedir ao Papai do Céu pra olhar por nós, né? Pedir a força da rapaziada aí e vamos pra mais uma, né? Tu acha que a força da rapaziada resolve? A força da rapaziada lá tinha 10 mil lá, rapaziada, irmão. Mano, tu tá nesse time... Vou pedir a oração da rapaziada do chat. Tu tá acreditando então, mano, nessa parada aí? Bora, rapaziada! E não dá certo não, mano, vó. Não dá, irmão, não dá. Rapaz, um homem maduro, ele tem que, no mínimo, fazer a leitura do ambiente, pô. Tu tem que analisar o cenário. Fazer uma leitura errada te coloca em complicações pro resto da vida, irmão. Pois é. Será que se a Débora pudesse voltar atrás e pensasse assim, pô, se eu sujar essa estátua aqui de perder o mané, eu tomo 14 anos. Eu tenho dois filhos, acho que ela tem, não é isso? Eu tenho 2 crianças. Eu vou escrever aqui perder o mané e vou tomar 14 anos. Será que ela colocaria perder o mané? Negativo. Alguém voltou lá e botou perder o mané? Negativo. Depois de... Negativo, né? E nem vai botar. Então, é por isso que eu digo que o Estado brasileiro convida as pessoas para serem criminosos. As pessoas têm certeza que vale a pena ser traficante, golpista na internet, homicida, ladrão e qualquer outro crime, sequestrador. Tudo isso vale a pena no Brasil. Porque o cara olha e fala assim, o cara matou a mulher, saiu no jornal, ficou preso, 4 anos depois ele tá ali e tá casado. Tem outra mulher que quis casar com ele ainda. Porra, é isso? É assim? Esse Estado aqui trata as pessoas, pô, no Brasil pode tudo. Isso aqui é Brasil, pô. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso aqui é Brasil. Então, no caso desse julgamento aqui, a história é diferente. E pra tu ver como isso funciona. Se o Estado brasileiro realmente é mão pesada, pô, cara, bora. Tem uma lista de coisas que tem que botar a mão pesada também, porque funciona. Tiveram mais quantas manifestações lá em Brasília, depois de 8 de janeiro? Quantas pessoas escrevendo perder o mané ou qualquer outra coisa? Então, a mão pesada do Estado funciona. O problema é que o nome é justiça. Aí tem que ter justiça, pô. Isso não é justo. Não tem justiça nisso. Onde uma mulher que comete um ato que seja reprovável, que seja algum crime, não pode ser um crime com pena de 14 anos. Vamos assistir aqui. Ministro Alexandre de Moraes mostra vídeo com cenas violentas e diz, não foi passeio no parque. Vamos lá, vamos reagir. Mas esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso. E esqueçamos que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete... Bom, eu vou falar desse primeiro trecho aqui, porque nós escutamos 1 minuto aqui e já tem um monte de coisa para falar. Primeiro, foi um passeio no parque? Claro que não foi, né? Não foi um passeio no parque. Agora, o que foi? Essa que é a questão. Comparar e dizer que foi um passeio no parque, todos sabemos que não foi um passeio no parque.
Essas pessoas estavam há 3 meses na rua. Novembro, dezembro, 2 meses, vamos dizer assim. Novembro, dezembro e até o dia 8 de janeiro, na rua, acampando, com faixas, com gritos de ordem. Então essas pessoas estavam no ânimo protestante de revolta. Então é óbvio que eles não estavam num passeio no parque. Aí o que essas pessoas fizeram? Essa que é a grande pergunta. Essas pessoas iriam destituir o Estado constituído? Essas pessoas estavam armadas? Tinham arma de fogo? Tinham o quê? Tinham o quê? Incendiário, coisas. Tudo isso vai aumentando a gravidade desse ânimo protestante. O que era isso? Se tinha alguém lá falando, agora eu sou o presidente, e o cacete. Cara, esse cara tem que ser identificado e falar, quem é esse cara? Guerreiro, tu é dodói? Tu é dodóizinho? Tu tem como chegar agora, eu tenho como chegar agora e falar, eu sou o presidente, acabou, porra, o presidente sou eu. Tu vai me pagar imposto se eu falar que eu sou o presidente? Não vai, né, cara? Será que o exército vai me obedecer? Não, porra, agora o presidente sou eu disse o presidente sou eu. Então, a gente tem que ir caso a caso, fato a fato, e entender o que houve. Pô. É o que tá deixando a sociedade brasileira dividida nesse caso aí. Bom, mas o ministro está convicto, né? Ele está convicto que essas pessoas, inclusive, romperam barreiras policiais. Sim, eu acho muito natural, né? Que pessoas revoltadas rompam barreira policial. Por exemplo, eu já vi num jogo de futebol no Maracanã uma torcida rompendo uma barreira policial, inclusive para entrar no estádio sem pagar. Final de campeonato. Uma loucura. Um bando de gente mal educada, baderneiro, que mereciam, uma punição. Ainda que uma prisão. O que o Estado brasileiro diz em relação a isso? Aplica a pena do que o Estado brasileiro diz em relação a isso. Que eu não sei quantos anos são. Acredito que não seja 14 anos, nem 17. Primeiro ponto. Aí ele falou, o símbolo foi uma policial que foi arrancada e tal, nós vamos continuar nessa parte. E eu concordo. Quem parte pra cima de policial e vai bater no policial, tá batendo no próprio Estado. O policial tá fardado. Então, o animal que pega alguma coisa e vai bater num policial tem que ter uma pena. E uma pena dura. E o que a lei brasileira diz para quem faz isso? Eu também já vi em estádio de futebol ou em vídeo na internet pessoas indo bater no policial. E tacando barra de ferro, garrafa no policial. Já vi várias cenas dessas. Você já viu também? Será que o ministro já viu também? Essas pessoas têm que responder com a mão pesada do Estado. Mas o que a legislação diz? Essa que é a questão. Vamos continuar o vídeo. Ele foi arrebentado com uma barra de ferro. E nós temos a tendência, infelizmente, de esquecendo. E as pessoas de boa fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má fé, que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, de pessoas que estavam... Bom, ele está coberto de razão. Pessoas de boa fé, eu sou uma pessoa de boa fé, sem sombra de dúvidas, sou uma pessoa de boa fé. Acredito que você também é uma pessoa de boa fé. Pessoas de boa fé, com toda certeza, são induzidas ao erro por pessoas de má fé que propagam uma narrativa. Por exemplo, pessoas assistindo televisão diariamente, se alimentando de narrativas propagadas pela própria televisão, pelo próprio noticiário, pelo jornal. A imagem da polícia brasileira é uma imagem extremamente manchada, propagada por anos e anos. A narrativa do golpe, que foi isso e foi aquilo, também foi propagada na televisão e por vários meios de comunicação. Pessoas de boa fé compram essa narrativa.
E as pessoas não vão nem se questionar. Quando vê que uma mulher está respondendo por 4 crimes e você não consegue individualizar a conduta dela com essas penas, com essa tipificação penal. A Débora do batom lá perdeu o mané. Ela estava armada? Ela teve um dano qualificado? Ela estava em conluio para destituir o Estado brasileiro? Ela estava ali numa conduta golpista? Ela ia, junto com um grupo, derrubar o poder e botar um outro poder no lugar? As pessoas compram a ideia e falam, é isso mesmo, é golpista. 14 anos, é isso mesmo, tá certo. Então, temos que individualizar as condutas, entender, e não podemos fantasiar. Não podemos fazer uma fantasia, né? Se existia um núcleo que alimentava as pessoas para incendiar o país, esse núcleo, se esse núcleo cabeça pensante, intencionalmente, ainda que essas pessoas paguem com a carne, esse grupo tem que ser punido. Se na mente daquele grupo lá tinha uma intenção de desinstituir o Estado constituído, legitimamente constituído, essas pessoas, se comprovado, se a PGR e o STF, o juiz, né, comprar aquele conjunto de probatório, se convencer, beleza. Agora, como é que você vai imaginar que a pessoa que faz uma pichação, ela está em conluio com todos esses crimes? Ou o infeliz, o animal que pegou uma barra e tacou num policial? Não, porra, eu vou derrubar esse policial aqui, porque ao derrubar esse policial, eu vou atingir o objetivo. E esse policial aqui é a força do Estado brasileiro. Eu vencendo ele, a partir de agora eu sou o policial e eu sou o manda-chuva aqui. Cara, eu não consigo imaginar que o cara tem que ser muito dodói da cabeça, cara. É um ato de vandalismo, mexeu com o policial, que toma uma pena pesada. O mesmo cara que faz isso no estádio de futebol, que faz isso no show, que faz isso em qualquer protesto, em qualquer outra situação. Então essa é a questão, né? Vamos lá, vamos continuar. Estavam passeando, estavam com um batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. E aqueles que se esqueceram, de boa ou má fé, que houve violência, gravíssima violência contra a pessoa, vão se recordar agora. Há um policial que foi retirado do seu cavalo e agredido covardemente. Os policiais judiciais aqui, nossos, precisaram resistir bravamente, gastaram toda a munição, não letal, obviamente, que não houve autorização para se utilizar munição letal, gastaram todas bombas de efeito moral para não deixar os invasores, os golpistas invadirem esse anexo 2 e destruírem processos sigilosos que são físicos. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Bom, eu concordo com o ministro. É um absurdo, realmente, dizer que não houve violência. Houve violência. Sem dúvida. Sem dúvida. Pô, aquela cena da policial sangrando, aquilo é violência ou não é? Houve violência. Quebrar uma vidraça é violência ou não é? Tacar bomba, um rojão é violência ou não é? É violência. E esse Estado, Brasil, aceita esse tipo de violência de várias formas. No estádio de futebol, num domínio de cidade, pro cara roubar o dinheiro do banco, numa favela. Então, nós somos um povo violento, pacífico e bobo num sentido,
e extremamente violenta em outros. A questão é, cada pessoa responde pelos seus atos, na proporção da sua ação. O seu delito, aquele cara responde pelo que ele fez. Então, o cara da barra de ferro, ele vai responder porque ele fez a barra de ferro. A mulher que pichou a estátua vai responder pelo que pichou a estátua, pô. É isso que choca o Brasil, divide o Brasil. Então, pô, pra tu ver como era impossível aquelas pessoas com aquele ânimo e com a quantidade ou com as armas que tinham ou com o que eles queriam fazer, que a polícia judicial conseguiu conter uma parte, que a PM conseguiu conter outra. Em 1 hora estava todo mundo preso. A polícia do Rio de Janeiro não consegue entrar numa favela. Às vezes fica 3, 4 horas e não consegue entrar na favela. Com um caveirão, com um policial do BOPE, operações especiais, com 200 homens, às vezes não consegue entrar num local. Essas pessoas invadiram, quebraram, fizeram baderna, avançaram, fizeram um monte de coisa grave. Responda pelo crime que fez, com violência, com a grave ameaça, com o que foi. Agora, pegar pessoas que não cometeram a mesma violência e aplicar uma pena, não parece que isso é justiça. Não parece que é o que a lei brasileira prevê. E é isso que a imprensa e a política brasileira e a sociedade tem que questionar. Não, beleza, eu entendi. Agora, essa pessoa aqui, cadê? Cadê a foto? Cadê o vídeo? Cadê a prova que ela estava ali? Não, porra, eu vou lá, eu faço isso, e que ela participa da destruição do Estado Democrático de Direito. Cadê? Esse é o questionamento. Então vamos lá, o ministro vai passar o vídeo, nós vamos assistir, e aí vamos entender, né? Que realmente o que ele está dizendo aqui, 5 minutos, né? Em vez de ele falar meia hora, 5 minutos é o suficiente. Vamos ver se é. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessados... Ó, acampamento golpista. Vamos lá, isso aqui. Deixa aí, mano, volta. Se reunir dessa forma, na frente de um quartel, pedindo intervenção militar, é golpe? Se a lei brasileira diz alguma coisa nesse sentido, se alguém gritou lá, Forças Armadas, salvem o Brasil, é isso que eles gritavam, não era? Se tiver uma faixa lá, intervenção militar já, se a lei, o legislador, o Congresso brasileiro tipificou isso como crime, e tá lá, você que fez isso aí, tu cometeu crime. Então, essas pessoas aqui, todas precisam ser identificadas, saber quem é, quem levantou a bandeira. É isso? Não, não é isso. Não existe isso. Tanto não existe que esse mesmo STF, que já estava lá constituído, não fez nada contra essas pessoas aqui em novembro e em dezembro. Ninguém aqui foi identificado, preso, porque estava aqui. Aí ele está chamando de concentração. Como é que ele falou? Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas... Acampamentos golpistas, foi como ele chamou. O acampamento existia desde novembro, desde dezembro. Se aquele acampamento ali já caracterizava uma intenção ou um início de um golpe, deveriam ter feito alguma coisa em novembro, em dezembro, para evitar o que aconteceu 8 de janeiro. Ninguém fez nada. Então, a população brasileira, a imprensa, as instituições brasileiras entendiam que isso aqui era o livre direito de manifestar.
E as pessoas estavam manifestando. Essas pessoas estavam na porta do exército, na porta do quartel. Elas tinham o poder de chegar lá e falar: general, sai daí, bigodinho, sai daí, seu velho, sai daí, seu qualquer coisa. Eu agora sou general, eu mando na tropa. Tinham essa capacidade? Fizeram isso? Então, você pode entender que era o acampamento de qualquer coisa. Você pode chamar de patriota, pode chamar de idiota, pode chamar de iludido, pode chamar de o que você quiser, cara. O adjetivo que tu quiser colocar para essas pessoas estavam ali entendendo que elas tinham uma função social e que a autoridade estava vendo. Dia 16 de março agora teve uma manifestação liderada pelo Bolsonaro em Copacabana. Sei lá quantas pessoas tinham ali, 50 mil, 100 mil, não importa o volume. Aquilo ali diz o quê? Diz que são pessoas manifestando. E lá na Constituição tá lá o livre direito de se manifestar e tal, não sei o quê. Não pode chocar com outra manifestação no mesmo horário, tem a regrinha toda lá na Constituição. Todo mundo que tava aí entendia-se o quê? As pessoas estão manifestando. Quando eu passava de carro, lá em Brasília, nessa época, eu via lá e não ficava assim, caramba lá, cara, os golpistas, acampamento golpista. Acho que ninguém fazia isso. Ou fazia? Eram pessoas que estavam lá. Volto a dizer. Precisaria ter, na Constituição, uma proibição para isso. Não tinha? Beleza. Agora, minha opinião, a liderança política foi covarde em permitir que essas pessoas ficassem aí, alimentando essas pessoas, criando um desejo na cabeça dessas pessoas, porque se você está pedindo intervenção militar, você está na expectativa que o militar intervenha com o poder que está constituído. Mas se o militar não fizer isso, duas possibilidades. Ou o ato de só pedir já é crime, e aí tem que ver a lei, tem que ver a Constituição, ou pedir é uma coisa. Ter o poder para que aquilo aconteça é outra, então não é nada. Porque se isso daí você vai pegar todas essas pessoas, por isso que veio o termo velhinha com a Bíblia na mão. Porque tu olha para essas manifestações aí, primeiro, a maior parte é aposentado. Ou é aposentado ou era vadio, que não tinha o que fazer, não tinha trabalho. Ou era irresponsável, que largou o trabalho e largou a família para ficar aí. Ah, Glauber, eram os patriotas que lutando pelo Brasil. Beleza. Lutaram pelo Brasil e deixaram mulher e filho em casa, deixaram o trabalho, foram demitidos, deixaram de ganhar o ganha-pão. Aí, porra, será que não tinha ninguém ali pra falar assim, pô, meu filho, tua família precisa de você. Ah, cada um faz o que quer da vida. Beleza, então fica lá, pô, tá tranquilo. Então, resumindo, cada um vai ter uma opinião e cada um faz o que quer da própria vida, não é? Agora, na hora de entender se é crime ou não, tem que olhar pro papel, pô. E isso aqui não é crime. No Brasil, isso aqui não é crime. Agora, não, Glauber, mas você não seja inocente. Essas pessoas aí ficavam tramando. E, pô, vamos fazer isso, vai ter aquilo. É isso? Beleza. Tu tem que identificar quem são essas pessoas, qual era a trama, qual é o crime que eles incorreram, quando iniciou o ato executório do negócio. Por isso que eu acho que quem tem que responder é o núcleo pensante. E os outros, né, respeitosamente, acho que não tem nem como ser respeitoso isso, né? Eu vou chamar dos inocentes, eu ia falar idiotas, mas eu acho que é ofensivo, né? E é um erro meu, né? Apesar de eu ter te dito o que eu estava pensando, então já te peço desculpa. Os inocentes, os emocionados, que o ministro chamou de pessoas de boa intenção alimentado por pessoas de má intenção, o cara não tem o ânimo, não tem o dolo de fazer o negócio. Então essas pessoas não podem responder um crime de coisas que eles não queriam resultado. E tem que identificar as pessoas que queriam.
Aí essas pessoas com a prova, beleza. Tem a lei? Tem a prova? Tem o dolo? Tem o ânimo de fazer? Participou? Quis o resultado? Beleza, puna. Não vai ter de mim uma defesa. Agora, pegar todo mundo, botar no mesmo saco, então daqui a pouco a mãe do Mano Walter estava lá, com a Bíblia na mão, que é o exemplo, tô dando aqui uma história, nem existiu isso, uma velhinha com a Bíblia na mão, orando a Deus com a bandeira do Brasil, foi de bucha, foi preso, aí cabe o exemplo sim, uma velhinha com a Bíblia na mão. Por quê? Porque se não tá tendo a materialidade existe, a autoria tem que ser individualizada com a pena de cada um. Vamos lá, continuando. Eu não tô querendo saber mais, eu tô querendo saber mais do que o ministro da SF, não, né? Não. Assim, eu não quero correr essa má razoável. interpretação. Eu tô pensando como um camarada que tem até segunda série, o brasileiro mais humilde, mais simples possível, dentro de um senso lógico de justiça. Ninguém aqui tá defendendo tese de direito, até porque não adianta. Para isso, já tem os advogados lá que estão defendendo. Você acha que a Débora não tinha um advogado formado em direito, com saber jurídico, com doutrinas e jurisprudência? E ainda assim o advogado foi infeliz no êxito do seu trabalho? A cliente dele tomou 14 anos? Então, acho que o brasileiro num bar, num supermercado, na praia, na igreja, em qualquer outro lugar, conversando sobre isso, o cara tem que parar e pensar assim, porra, mas gente, e isso, né? Vamos nessa. Em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro. Eu lembro desse dia, eu tava em Brasília, pode deixar, mano, volta. Eu tava em Brasília, essa região aqui é do ladinho lá da onde eu trabalhava, e realmente foi uma coisa assim, chocante. Fogo explodindo, os carros e tal. Realmente, chocante, violento, da mesma forma que aqui no Rio de Janeiro queimaram 34 ônibus. Da mesma forma que o tráfico de droga bota um monte de ônibus pegando fogo no Rio de Janeiro, ó. Há anos. Da mesma forma que tiveram os Black Blocs em 2013 botando fogo. Eu trabalhava no centro da cidade, estudava, eu acho, para concurso. Dava 4 da tarde, o banco, todas as lojas iam lá botando tapume de madeira, protegendo as coisas para os animais não virem quebrarem tudo. O Tribunal de Justiça, idem. Os policiais, o policial judicial, os policiais da justiça, lá, ó, preparado para defender o patrimônio público, e igualzinho, idêntico. Eu vi tudo isso na minha vida em vários casos, vários exemplos. É horrível, realmente, é de uma violência absurda, é de uma irracionalidade absurda. O cara saía tirando fogo, botando terror, a população tá voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho, 2 horas dentro do ônibus, chega um animal lá e fala, desce todo mundo que eu vou tacar fogo. E quem não descer vai pegar fogo? Cara, eu concordo demais. Agora, quem foi o cara que botou o fogo? Esse cara tem que responder pelo crime dele que ele cometeu. Tem alguém que pensou a estratégia? Tem alguém que financiou? Tem alguém que quis aquele resultado? Tem um mentor? Esse mentor tem que responder da mesma forma. Agora, porra, o desavisado, o cara que não participou da conduta, porque ele estava manifestando, porque ele estava no acampamento, tinham 10 mil pessoas. Prenderam mil e não sei quantas. As 1.000 e tantas que foram presas, o ministro acabou de falar, 570 pessoas confessaram que pediam intervenção militar. Magnífico! Já individualizamos as pessoas que pediram intervenção militar. Qual o crime? Pedir intervenção militar é crime de tanto. A pessoa confessou? Tem prova? Corrobora? Ela vai responder por esse crime. Agora, isso é desconstituir o poder legalmente constituído?
Então, se eu falar, quem fala assim, quero mais que morra, não morreu. Não foi um assassinato. Não é crime. Se não é crime, é meramente, porra, uma manifestação, ainda que repudiável, ainda que você possa reprovar. Mas ser condenado, aí que tá a questão. Vamos lá. Violência, o ministro tá certo. Muita violência, realmente. Muita violência. Inclusive, a mão pesada do Estado inibe isso. Fizeram umas quantas vezes? Nenhuma em Brasília. No Rio fizeram ano passado. 34 ônibus numa tarde. Em Brasília nunca mais foi feito. Aqui no Rio, se bobear, esse ano ainda eles vão tacar fogo em algum ônibus. Por quê? Porque aqui não teve pena. Aqui a mão do Estado não foi forte. Aqui ninguém foi preso. Ninguém está sendo julgado. Vamos continuar. No dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena. Aí, ó, isso aqui é lá no estacionamento do DEPEN. Isso aqui é exatamente em frente aonde eu trabalhava. E botaram fogo no carro. Olha só. Olha que absurdo. Olha que grave. Imagina teu carro tá aqui. Você foi trabalhar e botaram fogo no teu carro. Tu acha que o dono desse carro tá feliz ou tá puto? Tá puto. Tu acha que ele concorda que o cara seja punido? Concorda. Agora, esse crime aqui qual que é, cara? Qual que é? É essa que é a questão. Vamos lá, continuando. Dezenas de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro. Isso não... Vamos lá, bomba. Novamente, a bomba é gravíssimo. Quem foi que botou a bomba? E o cara que bota uma bomba no local, qual é o crime? Esse cara, individualizado a pena dele, tem que responder por esse crime. Da mesma forma que o cara, quando vai roubar um banco numa cidade pequena e ele sai botando bomba em um monte de lugar, é um ato de terror. O cara explodiu a perna do outro numa cidade em São Paulo, porque o cara tava andando, tava minado, perdeu a perna. Irreparável. Tem que responder, a mão do Estado tem que ser pesada, pro cara nunca mais ter essa ideia de maluco. E eu concordo. O cara que botou a bomba ali. Agora, vamos separar a bomba, a capacidade letal de uma bomba, de fantasias. Veio um doido, um dodói, perdeu a vida, não sabemos como, qual foi a condição, com fogos 12 por 1, mirou pra frente do STF, porra, bomba. Porra, se for assim, cara, do que eu já vi de gente soltando bomba em Maracanã, em Ano Novo, e não sei o que lá em São Gonçalo, então qualquer idiota pegava um 12 por 1 e soltava aniversário do filho, qualquer coisa. E às vezes caía na casa de alguém. Um animal, um absurdo, irresponsável. Qual o crime? Qual é a pena? Porque senão, porra, parece que o cara ia, porra, explodir um prédio, um 11 de setembro, porra. Do jeito que narra. E não é isso, né? Não é isso. Muitas das vezes, pessoas até inabilitadas, até para causar o que na cabeça dela tá sendo projetado. Aí o direito vai dizer lá, crime impossível. Me parece que boa parte dessa narrativa é crime impossível. Ué, se o cara não tem a capacidade de produzir o resultado, se é impossível com o meio utilizado por ele aquele resultado aconteça, então não vai acontecer, pô. Mano, volta, vem aqui na minha orelha, dá um peteleco, vou te matar. Pá, na minha orelha. Vou falar, tu é dodói, mano? Tá dodói? Porra. Vamos lá. Desculpa aí os exemplos, né? Porque estamos ao vivo, né, mano, Volta? Tamo ao vivo. Eu sei que esse exemplo aí foi mauzão, né, cara? Aí, pelo menos a gente vai rir, né? Vamos nessa. Continuando, o dia 8 de janeiro, como é que foi? Não é violência? Vamos lá. É necessário, olha a quantidade de pessoas e agora nós vamos ver a quantidade de resistência policial. Isso não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. violência? Entre 7 a 10 policiais.
uma barreira aqui para conter 500, 1.000. Vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos continuar. Essa imagem aqui tem muito mais policiais. Então tem aqui, ó, tem bastante. Mas não tem um corredor suficiente para conter as pessoas. Tanto é que foi mal sucedido. As pessoas, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. O que ninguém discute no Brasil é a incapacidade do policiamento e do serviço de inteligência para poder impedir que isso aqui tivesse acontecido. Porque não é possível que a Força Policial do Brasil, de Brasília, do Distrito Federal, a PMDF, o Exército, a Guarda Presidencial, não fosse capaz de conter isso aí. Cara, já tiveram manifestações em Brasília diversas. Copa do Mundo, impeachment. Vários pedidos, eu tô tentando forçar na memória aqui, mas esses dois com toda certeza. Um volume de gente absurdo. E a estrutura policial sabe trabalhar, sabe conter, né? Inclusive, o próprio ministro falou no início do vídeo que a força policial, a cúpula da PMDF foi, inclusive, processada e condenados, né? Teve um processo ali com o comandante-geral e tal. Lembrando que o Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro, era secretário de Segurança Pública do DF. O Ibanez, que é o governador, colocou ele como secretário. E o STF pegou ele, o Alexandre de Moraes pegou o Anderson Torres, tirou o Ibanez do governo por 90 dias, afastou o Ibanez do governo. A cúpula da PM, o diretor, o comandante operacional da PM, justamente porque todo mundo sabe que a Força Policial de Brasília já conteve essa quantidade de gente, ó, várias vezes. Aí você vai fazer o raciocínio assim, pô, mas Anderson Torres é bolsonarista, era ministro do Bolsonaro. Ele facilitou? Então que ele responda, pô. Ele responda. Se por acaso tem prova que ele foi o mentor, e ele abriu a porta, então ele queria o resultado. Ele responde. E os outros? Os outros são os que sofreram uma operação psicológica. Essas pessoas sofreram uma operação psicológica. E quem quis entrar na mente e no coração dessas pessoas com ânimo de produzir um resultado que eles não são capazes, para dar a atmosfera necessária para que os mentores ou outras pessoas conseguissem, esses respondam, porra. E esses aqui são coitados. Eles têm que responder pela idiotice que eles fizeram. Um porque tacou não sei o que, quebrou tal coisa, o outro porque tacou fogo. Se existe esse núcleo aqui, esse núcleo tem que vir à prova e que eles pagam, porra. Porque que é mais crueldade, mais covardia botar pessoas que não têm capacidade de discernimento, pessoas inocentes, pessoas que deixaram de trabalhar, deixaram a família em casa para pagar o preço, para ir pra Cova do Leão, enquanto o outro tá ali, porra, deu errado, né? Porra, que foda. Não, porra. Então, assim, o meu coração e a minha revolta tá com as pessoas que foram de bucha. Como nas palavras do ministro, pessoas bem intencionadas alimentada por pessoas mal intencionadas, pô. Pessoas de boa intenção.